Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso querido canal. Aliás, já boa tarde, né? Então, meus irmãos, eu vou continuar com a lição do Adeilson. Eu falei que vou passar todas as lições dele, né? Eu costumo intercalar autores, né? Mas eu estou me detendo um pouco nele, porque esse psicanalista, escritor, poeta, né? Premiado pela Prefeitura Municipal do Guarujá, ele tem que ser premiado em mais cidades, em mais estados, não é? Uma pessoa muito competente e do nosso país, não é? Tem que ser valorizado. Não é? A gente não vê as mensagens dele numa Globo, numa Record, numa Band, né? E tem tantas coisas úteis, tantas coisas boas para o nosso desenvolvimento físico e mental, de que precisamos tanto nessa época, né, meus irmãos? Então, eu vou divulgar mais uma liçãozinha dele, né? E depois amanhã, talvez depois, eu volte para outros autores tão bons quanto eles. Não estou desmerecendo nenhum deles, mas eu acho que ele, na minha opinião, e acho que na opinião de vocês também, deve ser mais consagrado. Então vamos lá, com a lição de hoje: convivência. Com o andar dos tempos, mais as atividades da convivência e as trocas genéticas, acabamos por meter a consciência na cor do sangue e no sal das lágrimas. E como se tanto fosse pouco, fizemos dos olhos uma espécie de espelhos virados para dentro, com o resultado, muitas vezes, de mostrarem eles sem reserva o que estávamos tratando de negar com a boca. Essas frases são de José Saramago. Sem dúvida alguma, o atritar do convívio com algumas pessoas é profundamente desafiador. Algumas pessoas ao nosso lado são extremamente desagradáveis, e se fosse possível, o melhor seria conviver apenas com os que nos compreendem. Gostaríamos muito que o mundo atendesse aos nossos desejos e sonhos. Esses pensamentos denotam a nossa limitação e mesquinhez em compreender a grandeza e a sabedoria da vida. São esses desafios que provocam as reações emocionais, muitas vezes contraditórias, que podem nos levar às mudanças psicológicas necessárias ao nosso equilíbrio. Sem habilidade para lidar com as diferenças, seja no lar ou no contexto social, nosso processo de crescimento não se daria. O que nos desafia são os que nos instigam ao despertamento. Uma pequena e interessante história pode ilustrar os nossos argumentos. A historinha chama-se A Rosa e o Sapo. Era uma vez uma rosa muito bonita, a mais linda do jardim. Mas começou a perceber que as pessoas somente a observavam de longe. Acabou se dando conta de que, ao seu lado, sempre havia um sapo e, por essa razão, ninguém se aproximava. Irritada com a descoberta, ordenou ao sapo que fosse embora. O sapo humildemente disse: "Está bem, se é o que deseja." Algum tempo depois, o sapo passou por onde estava a rosa e se surpreendeu ao vê-la acabada, sem folhas nem pétalas. Penalizado, disse: "Que coisa horrível! O que aconteceu com você?" A rosa respondeu: "As formigas começaram a me atacar dia após dia e agora nunca voltarei a ser bela como era antes." O sapo respondeu: "Quando eu estava por aqui, comia todas as formigas que se aproximavam de ti. Por isso é que eras a rosa mais bela do jardim." Quantas pessoas que estão ao nosso lado absorvem males que nos fragilizariam muito. Nada no contexto da nossa vida é promovido por acaso. As pessoas, boas ou más, irritantes ou desagradáveis, todas elas cumprem um papel
de relevada importância no processo de nossa transformação. Nada é em vão. Por isso, a vida é maravilhosa. É preciso despertar para as belezas singulares que nos afetam. Não me refiro à beleza que encanta os olhos. Falo da orquestração manifestada por uma inteligência superior que a tudo provê. Com os olhos de carne, podemos enxergar as nuances e delicadezas da natureza. No entanto, na beleza da vida humana, existe muito mais a ser visto, mas essa visão só se desenvolve para os que têm outro tipo de olhar, a visão sensível do coração. A poesia de William Blake nos remete, se cerrarmos os olhos, a esse olhar que a alma desperta pode ter. Ver o mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma da mão e a eternidade numa hora. O homem foi criado para se arrastar pelo mundo. Ele está na terra para viver a alquimia do amor que existe em sua alma. Olha, meus irmãos, o homem não foi criado para se arrastar pelo mundo. Ele está na terra para viver a alquimia do amor que existe em sua alma. A luz mora em nós, mas precisamos educar as nossas emoções para que ela brilhe. O escritor e jornalista Luciano Trigo nos conta. Como se sabe, Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, foi um genial artista do Renascimento italiano. Entre suas esculturas estão a Pietà e o David, realizadas antes de ele completar 30 anos. São dele as pinturas monumentais do Gênesis e do Juízo Final, no teto da Capela Sistina. E é também de sua autoria o projeto da cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Conta-se que, ao terminar a estátua Moisés, ficou tão fascinado com a perfeição da obra que gritou: "Por que não parle? Por que não fala?" E desferiu um violento golpe de martelo no joelho da escultura. Para Michelangelo, a missão do escultor era libertar as formas que já se encontravam dentro da pedra. A sensibilidade de um grande artista concebe que dentro de um bloco de pedra exista uma obra-prima. E sua capacidade se exterioriza quando, no domínio de sua mente, de suas emoções, ele lapida a pedra bruta, fazendo surgir o belo. A educação dos nossos sentimentos, a educação das sensações no trato com o semelhante, faz surgir a beleza da compreensão. Não é lindo, meus irmãos? Fiquemos para a reflexão. Uma reflexão que nos abrirá horizontes, com certeza, para o bem, para a justiça, para o equilíbrio. Fiquemos na paz, um joinha no nosso canal e até o nosso próximo encontro. E assim é.